Senhoras e senhores, dando sequência ao Fórum Brasil Export, vamos iniciar o segundo painel desta manhã com o tema Marcos regulatórios versus segurança jurídica, os desafios para atrair investidores. Convido ao palco para sua apresentação o almirante Murilo Barbosa, presidente da Associação de Terminais Portuários Privados, ATP, e conselheiro nacional do Brasil Export. Para moderar o painel, convido ao palco o senhor Benjamin Galotti, sócio da Galotti Advogados Associados e conselheiro nacional do Brasil Export. Como expositores, convido ao palco o senhor Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Também convido ao palco o senhor Adalberto Tokarski, diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. E online temos a participação internacional do senhor Amar Canaan, CEO da TIL, Terminal Investment Limited. Os senhores podem ocupar os seus lugares, tomar os seus assentos. E eu convido para fazer o uso da palavra o senhor almirante Murilo Barbosa. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, uma saudação muito especial aos meus companheiros aqui desse painel, Diogo Piloni, nosso secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Adalberto Tokarski, diretor da nossa Agência Nacional de Transportes Aquaviários, à distância, o senhor Amar Canaan, CEO do Terminal Investment Limited, TIL, que estará conosco a partir de Genebra, e o nosso moderador, Benjamin Galotti, do Escritório de Advogados, conhecido de todos nós. Queria fazer uma saudação também muito especial ao Fabrício, cumprimentá-lo pelo evento, pelo sucesso do evento, em nome de quem eu saúdo toda a sua equipe, que com extrema maestria e competência organizou esses meses todos de evento que nós tivemos. Uma saudação especial ao meu amigo Zé Roberto, como nosso líder dos nossos conselhos, em nome de quem eu queria também cumprimentar todos os conselheiros que trabalharam também durante esses 100 webinários que nós vivemos nos últimos meses. Uma saudação muito especial a todos aqueles que vivem um ambiente portuário, autoridades portuárias, companheiros de associação, CEOs de terminais portuários privados, todos eles, todos aqueles que estão totalmente contaminados pela cachaça do ambiente portuário. O nosso tema é nosso desafio em atração de investimentos para o país, principalmente num momento que é tão necessário na retomada da nossa economia em função da pandemia. Falar de segurança jurídica versus marco regulatório nos faz remeter inicialmente ao que é segurança, né? Alguns anos atrás, eu trabalhei na revisão de uma política, que era a Política de Defesa Nacional, e antes de iniciar, eu quis trazer um tratamento do tema de segurança nacional. Então, organizamos no Ministério da Defesa, recém-criado, um seminário muito grande, trazendo especialistas da UNB, do mundo acadêmico, das escolas militares de altos estudos, para debater o conceito de segurança. Tivemos que abandonar a ideia, porque o entendimento de segurança era diferente para cada um de nós que participamos desse entendimento. Às vezes, a gente está em cima de um topo, de uma montanha, se sentindo extremamente seguro, e outro atrás de uma janela, se sentindo totalmente inseguro. É um conceito diferente.
nós, regulados, temos um conceito de segurança que, com muita certeza, é diferente do conceito do Piloni e do conceito do Adalberto de segurança jurídica. Então, é extremamente difícil. Mas nós temos algumas iniciativas que contribuem para aumentar essa sensação, essa percepção de segurança jurídica. Quais seriam elas? Uma política pública setorial muito clara, muito transparente, com objetivos e diretrizes que conduzam exatamente para essa sensação de segurança. Nós temos uma legislação propícia ao investimento, aliada a um marco regulatório também bastante consolidado, estável, e que traga para nós também, para quem lê, essa sensação dessa segurança jurídica. Vou contar um exemplo aqui que aconteceu comigo, como presidente da associação, logo depois da Lei 12.815. O meu amigo Mário se lembra desse caso, ele tem até uma versão um pouco diferente da minha, mas eu vou contar a minha versão. Um dia um associado meu me liga, falando assim: "Ô, Almirante, eu preciso que o senhor venha aqui visitar o nosso presidente, porque a jurídica da nossa sede num país europeu mandou dizer para não assinar a adequação do contrato de adesão. Vocês se lembram que a 12.815 impunha uma revisão de todos os contratos, uma adequação de todos os contratos de adesão. Naquele momento, nós convivíamos tanto com termos de autorização como contrato de adesão pré-ANTAC. Então, naquele momento da 12.815, veio uma ordem ali para fazer uma adequação de todas essas autorizações. E, obviamente, esse terminal não era um terminal, era uma siderúrgica perfeitamente implementada, onde o terminal era apenas um centro de custo por onde chegavam os insumos da empresa e por onde saía o produto final da empresa. Mas o negócio, justamente, era a siderúrgica. E a jurídica de lá falou: não está nos trazendo segurança jurídica esse contrato de adesão, não assine. Obviamente, aquilo seria um caos se não assinasse, né? Porque iria paralisar praticamente a operação da indústria. E, obviamente, foi bem entendido, assinaram o contrato de adesão e não acontece nada. Mas lá na Europa, o entendimento de segurança jurídica era totalmente diferente do entendimento nosso de segurança jurídica aqui. Nós achávamos que tínhamos segurança jurídica aqui com aquele instrumento. O europeu achou que não tínhamos segurança jurídica com aquele instrumento. Então, complementando, eu falei da lei, eu falei do marco regulatório e também, extremamente importante, uma agência reguladora forte. O nosso ministro Tarcísio, desde que, até um pouco antes de iniciar o seu mandato, ele vivia nos dizendo: eu quero agências reguladoras na infraestrutura fortes, porque elas inspiram segurança, elas trazem essa segurança. Então, talvez esse tripé seja extremamente importante para nós. O que a gente entende, e a título de provocação para o nosso debate de hoje, eu trago 3 aspectos que eu acho que são importantes a gente trabalhar. A Lei 10.233 traz segurança jurídica para o ambiente portuário? Nós, do ambiente regulado, nós da nossa coalizão portuária, achamos que a Lei 10.233 tem que passar por um processo de revisão. Ela tem algumas, no nosso entendimento, algumas falhas. Uma delas, ela tem uma visão extremamente favorável ao usuário. Talvez por ser uma lei que trate dos modais de transporte ali, tanto do rodoviário como ferroviário junto, o portuário entrou naquilo e o usuário passou a ser um instrumento muito importante dentro dessa lei. E, para nós, o nosso usuário, ele não é um hipossuficiente. Muitas vezes, o nosso usuário é muito mais forte economicamente do que o próprio terminal onde ele opera. Isso é uma coisa que nós devemos ter em mente.
Uma outra coisa que a lei não reconhece é, obviamente, o caráter competitivo das instalações portuárias entre si. Nós temos uma competição muito grande entre todos os nossos terminais portuários. E, finalmente, uma falta de definição clara das competências da ANTAQ. A ANTAQ trata, dentro das suas competências, basicamente sem fazer distinção de modais. Atrapalha muito na concessão, no arrendamento, na autorização, mas não faz uma divisão clara na parte dos modais onde ele opera, e principalmente os portos, que não é um modal de transporte, é um elo de ligação de modais, né? Infelizmente, tivemos uma ausência de última hora, que foi o nosso ministro, presidente do TCU, que viria, mas por questões de motivos de força maior não pôde estar conosco, mas que tem um outro aspecto que nós achamos muito importante quando a gente analisa a segurança jurídica, é a intervenção de órgãos de controle em aspectos regulatórios das agências reguladoras, principalmente da ANTAQ. Isso seria um tema para o nosso presidente discutir hoje, mas eu tenho certeza que o nosso secretário e o nosso diretor da agência tratarão desse assunto. E, finalmente, antes de passar a palavra para o nosso moderador, nós vamos ter uma participação extremamente importante do CEO da TIL, que vai poder trazer a experiência da TIL com mais de 50 terminais espalhados pelo mundo, para falar como se dá a regulação portuária no mundo inteiro. Todos nós sabemos que praticamente no mundo não existe regulação portuária. O mercado é o grande regulador do sistema portuário. Há 3 anos atrás, a ATP organizou um seminário sobre esse tema. Naquela ocasião, trouxe um representante da DP World, um representante dos terminais ingleses e um representante dos Estados Unidos. E os 3 foram, eu tenho a impressão que o Adalberto era o moderador, inclusive, nesse painel. E todos foram unânimes dizer que quem regula o mercado portuário no mundo, quem faz a regulação no sistema portuário no mundo inteiro é o mercado. Então, eu acho que esses 3 temas que eu trouxe aqui para o final, a lei, a intervenção de órgãos de controle em temas de regulação da ANTAQ e a regulação pelo mercado, que é observado no mundo inteiro, talvez deem aí um bom campo para que a gente discuta exatamente esse assunto. Muito obrigado. Alô? Ouvindo? Bom, parabenizo o Almirante Murilo pela sua apresentação inicial do tema, com muita precisão, com conhecimento de causa. De fato, temos um desafio, que é atrair novos investimentos para o mercado brasileiro. Para isso, é necessário que a gente crie um ambiente para que esses recursos venham para o Brasil. O ambiente ideal para investimentos exige estabilidade política, previsibilidade econômica e, principalmente, segurança jurídica. A questão da segurança jurídica, ela toma maior envergadura quando esses 2 primeiros itens faltam, porque é ele que vai garantir que os contratos serão integralmente cumpridos, que o Poder Judiciário vai ter uma intervenção rápida e justa e que esses recursos investidos vão ser remunerados de forma adequada. E é nessa linha que eu queria trazer a primeira palavra do Dr. Amar, que é CEO da TIL, que tem vários terminais em vários países e continentes, e que pode trazer a expertise dele, explicando para a gente um pouquinho de como é que o estrangeiro, como é que o investidor estrangeiro consegue mensurar o risco de investir no Brasil e o que o Brasil precisa aprender, o que o Brasil precisa fazer para se tornar uma preferência de investimento
e não um investimento de risco, de um investimento como última opção, para que a gente possa realmente ter investimentos mais consistentes, perenes no nosso Brasil. Tá? Queria, não sei se o pessoal da técnica já está ok para poder passar a palavra para a doutora Amar. Problemas técnicos. Bom, doutora Amar, com a palavra, fique à vontade aí. Tínhamos estimado aproximadamente 10 minutos, mas com a ausência do ministro José Múcio, pode se estender um pouquinho mais. Fique à vontade. Okay, good morning, everyone. I'm Amar Kanan. I am very sorry I could not make it in person today. I actually was booked to travel, but the day before travel, I caught the coronavirus. So technically speaking, I'm still confined. I should be able to leave my house tomorrow. But I'm very pleased to be with you via the video, and a real honor for me to be speaking to all of you. I think I was introduced, but just to repeat, I am the CEO of TIL, which is a terminal investment and operating organization. Investment é uma empresa de terminal. We are invested in Nós about 70 terminals around the world. Eu peço desculpas, mas o meu áudio está vazando. Including some of the most of the largest ports, Ningbo, Singapore, Antwerp, Rotterdam, New York, Los Angeles, Long Beach, and of course Santos, Rio, and in Itajaí, and as well many other countries. I will be speaking for about 10 minutes, as I understand the time I have, and then taking questions that you may have for me. I'll make three points that I believe in. I believe in investing in Brazil, and I've been making that statement wherever and whichever forum I'm in. I believe in infrastructure as the most critical element of the supply chain. So I believe in the investment in infrastructure. And I believe in the free market. I believe that the less regulations we have, the better for the investments, the better for the costs, the better for the efficiency and effectiveness of the supply chain. Over the past 2 years, I've had the pleasure of visiting Brazil several times since I took over this position at TIL. And with sincerity, I tell you that I've always been, every time I visit and throughout my dealings with our partners in Brazil, with our staff in Brazil, I've been extremely impressed and happy to be part of the infrastructure investments in your country. We have invested so far roughly about $1.5 billion in port infrastructure in Brazil. And as I said earlier, I am someone who advocates more investment in your country. The efficiency and productivity of our Brazilian terminals are at the top of their ranks worldwide. In fact, the best performing terminal, and I think I said that to some of you who I met in my last trip, the best performing terminal that we have out of our 70 terminals worldwide is one of our 3 terminals in Brazil. And I'll give you a snapshot comparison. I mean, Porto Nave, our terminal in Porto Nave, does around 37 moves an hour per crane.
Whereas in Singapore, we do 31 moves an hour per crane. In Antwerp, we do 26. In Los Angeles, Long Beach, we do 28. In New York, we do 26. And in Le Havre, we do 21. So very, very impressive efficiency and productivity, very impressive human resources, very impressive systems, and all are important elements for a good return on investment. I am a big believer in infrastructure. I think that if we look at the supply chain and we break down the elements of the supply chain from the ship to the port, to the truck, the warehouse, etc., infrastructure is the one element which requires a very long lead time to build. It requires government intervention to build, concessioning. It requires significant investment that will be returned over a very long period of time. If we look at the next 10 years worldwide, not just in Brazil, no doubt that the bottleneck in the supply chain will be from the port infrastructure. No doubt that there'll be more need for investment in port infrastructure than in anything else. You can always buy trucks. You can build a warehouse fairly quickly. You can even build a ship fairly quickly without much hassle. And the only element of the supply chain that's going to require long lead time, government intervention, a lot of investment, and an appetite for a very, very long return on investment is the infrastructure part. So it's very important that we keep that in the back of the mind as we think about how we treat the infrastructure investment and how we make sure that it continues to be attractive. No doubt the crisis that the world is going through, the COVID-19 pandemic, has also proved that ports and obviously port infrastructure are critical infrastructure. They are very important for the world to continue moving, for the world economy. And obviously, even if we look historically, cities have been built around ports. Even in the last few decades, we look at the cities that have been remarkable in their growth and attractiveness, the Dubais, the Singapores, they all have one theme in common. It's a port, a very big port city. And so this is why I'm very, very adamant on the need to focus, invest, and look to add capacity to port infrastructure. What's really interesting though, and this is a side note, but I was looking and preparing for my talk today, looking at the cost of the different elements of the supply chain. And if you look at the cost of say the maritime cost, the ship, then the port cost, the documentation cost, the storage, inland storage, and then the land transport, you see that the port cost to the consumer, to the importer and exporter, is the least. The value that the port investor gets out of the total cost paid by the importer or exporter is merely around the 5%, whereas 24% go to the maritime and insurance, about 19% to documentation, about 30-something% to the inland storage and warehousing, and then about 13% to land transport. It's just a side note that's very important because the value of what's being paid to transport goods from A to B, contrary to what a lot believe, doesn't go to the or through the investment of ports. Ports make money. They, of course, return their investment, but they return a very marginal investment. And that's why it is very, very important, in my view, that when we consider regulations for ports, we keep in mind the need to keep the investments in ports very attractive. Otherwise, we will lose the appetite of the investments, the international investors to continue to invest in the port sector.
My view is, and I am no economist or academician, but I'm sure that you all have seen the research on the relationship between the investment in infrastructure and the trade. My simple view is that no GDP growth is possible without serious investment in the infrastructure. And without such an investment in the infrastructure of ports, no upstream or downstream services get realized or become profitable. The infrastructure investment is the core of that chain. And over the past 10 years, when I look at Brazil, for example, over the past 10 years, the investments have shown that the returns are good. There was good terminal infrastructure investment in the entire supply chain. It worked. There were multiple players in every port. Streamlined services, efficiency and productivity were up. And there was a very healthy downstream service provider, such as the dry ports in all the locations where, for example, we've invested. My my recommendation to the decision makers is to continue that trend. The next 10 years, we'll see a bottleneck in infrastructure. And I urge you to continue the trend of investment in the infrastructure and continue the buildup of capacity. There are only, in my view, two things that international investors look for. The first, they look for stability. They look for the peace of mind that if they invest based on certain regulations, that they'll carry through the term of their investments based on the same regulations. If that is not the case, then investors will be very, very uncomfortable. The cost of capital will go up and even may shy away from investing. The second thing that investors look for is, of course, the minimum regulations possible, especially on tariffs. In fact, it is a known fact that unless there is monopoly, and if there are more than one service providers, there is no need to regulate tariffs. Regulating tariffs by anybody other than the people who are making the investment, if there is no monopoly, is unwarranted. And I think that there are enough research papers out there, World Bank and others, that support such a statement. My maybe parting words is that I'm happy to discuss with you examples from all over the world. I always give the example of the gateways in the northwest continent of Europe. I always give the example and the comparison between Le Havre in France and Antwerp and Rotterdam in Belgium and in Holland. And I can tell you that based on the statistics, based on the numbers, even to service the heartland of France, the hinterland of France, and of course the hinterland of Europe, and despite the fact that the port of Le Havre is much closer to the hinterland of France, that most of the goods that come in and out of France are serviced through Antwerp and Rotterdam. This is a testimony to how too much uncertainty and too much government intervention hinders the progress and scares away the investment. With that, I conclude my intervention, and I am very happy to take questions when asked. Thank you very much.
nesse estudo, nessa auditoria operacional feita pelo TCU, que no acórdão 2711 de 2020 fez as seguintes recomendações, aí abre aspas, né? Utilizar procedimentos simplificados para a seleção de arrendatários, inclusive com uma possibilidade de dispensa e inexigibilidade de licitação, flexibilizar e simplificar os contratos de arrendamento, inclusive suprimir a cláusula de reversibilidade de bens quando possível, criar mecanismos que viabilizem a exploração das áreas operacionais dos postos organizados, como exemplo do contrato de uso temporário, facilitação da realização de investimentos por conta e risco dos arrendatários, admitindo a possibilidade de reequilíbrio econômico apenas em casos excepcionais. Esses são alguns pontos que o acórdão acabou consolidando como recomendação. Obviamente, essa pergunta seria para o ministro, que, infelizmente, por conta da Covid, não pôde comparecer, mas eu pergunto, mudando um pouquinho aqui o enfoque do que estava previsto, como é que essa mudança de posicionamento do tribunal, que há alguns anos foi muito contundente, inclusive contra o contrato de uso temporário, como é que isso pode contribuir para que a gente tenha um ambiente regulatório e até as diretrizes e políticas públicas mais favoráveis para atrair o capital estrangeiro? Bom, primeiro, bom dia, tarde, né, para todos. Dizer que é um prazer estar aqui, agradecer o convite, Fabrício, pela oportunidade de estar aqui debatendo em tão alto nível, né, com painelistas aí da qualidade dos que estão aqui presentes, né, cumprimentar o doutor Benjamin, cumprimentar o almirante Murilo, que tem representado hoje talvez aquilo de mais inovador que nós temos, né, à frente aí da ATP, que é o modelo de exploração via autorização de TUPs, né, e personifica essa busca pela flexibilização, pela liberdade e pela melhoria, né, de ambiente de negócios no setor portuário brasileiro. Cumprimentar o doutor Adalberto aqui, representando a agência, que tem sido uma das vozes mais ativas também nessa busca de flexibilização, com todas as pautas que hoje são aí coordenadas no âmbito da agência, e cito o modelo de arrendamento simplificado, enfim, entre outras iniciativas. Uma pena o ministro Zé Múcio não estar aqui com a gente, porque seria até injusto falar de flexibilização, de desburocratização, né, sem termos uma menção expressa ao trabalho que o Tribunal de Contas da União tem feito, tem protagonizado aí, nos apoiado numa busca, né, do Ministério, de todo o setor. Na verdade, no âmbito dessa auditoria do Tribunal de Contas, o Tribunal soube ouvir, acima de tudo, soube ouvir o mercado, soube ouvir os atores públicos e privados, para que se pudesse ter essa leitura e essa sugestão de encaminhamentos para trazer, principalmente na gestão dos portos organizados brasileiros, melhorias e subir o padrão de competitividade dentro desses portos organizados. E aqui foram mencionadas algumas das conquistas, eu chamaria assim, desse relatório, depois concretizado por acórdão, né, que foram as hipóteses de flexibilização, de celebração de contratos, né, principalmente a dispensa de licitação em caso de um único interessado, né, e você veja que no setor portuário isso é muito comum, a gente ter que, enfim, tratar um processo de licitação sabendo desde o princípio que haverá, no final das contas, no final desse processo, um único interessado nessa área, né, e isso é muito comum porque o setor portuário, muitas das vezes, atende às cadeias verticalizadas, enfim, e à medida em que se traz essa visão de simplificação de contratação, inclusive com hipótese de dispensa e inexigibilidade, sem dúvida alguma, essa orientação do tribunal acaba estando em linha com aquilo que a gente tem buscado, inclusive que traz já alguns resultados concretos com as mudanças legais recentes. Traz também esse relatório o retorno, na verdade, que isso não é algo novo, da hipótese de celebração de contrato de uso temporário, e aí a gente tem na mão do gestor portuário uma ferramenta importantíssima para a atração de novos negócios, para a atração de novas cargas que até o momento não frequentam esse porto organizado. Então, o contrato de uso temporário, que outrora era regulamentado por meio de resolução da ANTAC, e teve aí, enfim,
retrocessos, né, por decisões judiciais, agora alçado a status legal com a 14047 também. Isso traz a tranquilidade de que esse instrumento vai ser utilizado e vai trazer mais uma ferramenta para o bom gestor, para o gestor que quer, de fato, impulsionar a movimentação de cargas no seu porto. O relatório trouxe também a questão das regras, da flexibilização, ou de uma visão de que deveríamos flexibilizar as regras de reversibilidade de contratos, e aí a gente não está mais a falar de apenas celebração de novos contratos, nós estamos falando também do tratamento dos contratos existentes, e a gente não pode ignorar que no setor portuário nós temos hoje quase 200 contratos já celebrados, alguns deles com vultosos pedidos de realização de investimentos novos e tão necessários. E quando a gente tem uma visão mais simplificada da regra de reversibilidade, por exemplo, a gente acaba podendo fazer uma gestão muito mais simples e dar resposta mais rápida. Porque, veja, hoje o prazo comum que nós temos para um novo investimento que é apresentado para um contrato existente, para que se tenha todo o rito de análise, reequilíbrio, análise de EVTEA, análise de mérito, análise jurídica, você tem aí, na média, uns 2 anos de tramitação. E, assim, para todos nós que somos, né, da área de logística, sabemos que a carga não espera. Ou seja, essa carga, se ela não for atendida por uma ampliação num terminal existente, ela vai ir para outro lugar. E quando a gente está falando em gestão de porto organizado, ao fim e ao cabo, a gente está falando sobre a possibilidade de que o porto ganhe espaço ou mantenha o seu espaço na movimentação de cargas no país. Porque o que a gente tem acompanhado, isso não é algo para não é algo para achar ruim, é algo para se comemorar, na verdade, é que os terminais de uso privado, pós-lei 12.815, têm cada vez mais tomado um espaço no share de mercado de movimentação de cargas no país, muito por conta dessa flexibilidade, essa possibilidade de tomar uma decisão e em curto espaço de tempo você ter já a realização do investimento sendo realizado, né, sendo feita, enfim. E nós temos cases, aí tivemos semana passada em Santos, e visitamos alguns terminais de uso privado, e é impressionante o ritmo de realização do investimento, e assim, acho que ninguém discorda que é importante que se tenha todos os cuidados, sim, né, nós estamos falando de um ativo público, né, no caso, o porto organizado, mas o bem mais importante que a gente tem que preservar é o atendimento das cadeias logísticas, e a gente só faz isso com a realização de investimentos em grande monta e com grande celeridade. Então, assim, por tudo isso, né, assim, esse relatório do tribunal, que foi depois aí aprovado no acórdão, ele foi muito importante para realizações, inclusive, que já foram feitas, né, com as melhorias legais, mas que ainda nos inspira a trazer, né, ainda melhorias do marco de gestão, né, dos portos organizados. Teremos um espaço para caminhar um pouco mais com a regulamentação da própria lei, né, com o decreto que regulamenta a lei 14.047, vai trazer provavelmente, né, essa é a nossa ideia, o endereçamento dessa flexibilidade de gestão e de reversibilidade de bens, e assim, quem sabe a gente não pode trazer a nossa experiência cada vez mais próxima da experiência internacional, e aqui cumprimento doutor Amar, né, pela brilhante exposição que fez, e por trazer para a gente essa visão, né, de quem opera o mundo inteiro, que a gente não pode ignorar, não pode esquecer que nós estamos inseridos num mercado de uma cadeia internacional, e a gente disputa investimento no mundo inteiro. A gente tem a faca e o queijo na mão. O país, né, o Brasil é um país de grandes oportunidades, mas não basta ter oportunidades, não pode ser apenas um país potencial. Nós temos que ser um país que seja um bom alvo de investimentos, em que o investidor nacional e estrangeiro se sinta à vontade para colocar o seu recurso e saber que vai ter amortização. E vamos ser bem claros, a gente não tem nenhuma restrição que a iniciativa privada e os empreendedores ganhem muito dinheiro com a operação portuária no Brasil. Não há nenhuma contrariedade com isso. E por óbvio que ao fazer isso vão atender o interesse público, que é o atendimento das nossas cadeias. O porto não é o fim em si mesmo, né, e foi bem colocado aqui pelo doutor Amar, né, com muita propriedade, a questão do custo portuário frente a todos os custos logísticos. E aí, né, acho que vale a pena falar sobre a questão da regulação.
O Ministério de Infraestrutura tem trilhado um caminho, tem discutido bastante a necessidade de que o setor portuário tenha uma regulação branda, baseada em hipóteses de abuso de poder econômico, longe de querermos dentro do setor, essa é a visão de política pública, uma lógica de regulação pautada, por exemplo, em tabelamento ou em preço teto, a menos que seja de fato uma hipótese de denúncia, porque aí, por outro lado, a gente não pode ignorar, e a gente tem que respeitar e valorizar o papel da agência reguladora para atuação nesses casos. Não há que assim, não haverá nunca respaldo no âmbito do Ministério de Infraestrutura para qualquer iniciativa que vise retirar competências da agência reguladora. A agência reguladora tem suas competências, precisa exercê-las, mas com responsabilidade e dentro de uma visão de política pública que entenda o seguinte, que as mensagens que são passadas pela regulação, elas são interpretadas pelo investidor e a partir dessa interpretação nós teremos ou não teremos um investimento privado no Brasil, que é o que a gente precisa. A gente está agora num momento de recuperação de pandemia, os sinais são de que o Brasil vai recuperar seu verdadeiro espaço, dentro da logística, da importância global, econômica global, e para isso precisa ter infraestrutura. Nós estamos fazendo muito dentro do Ministério, em todas as frentes, principalmente naquilo que nos cabe, na infraestrutura logística, nos transportes, com investimentos robustos em ferrovias. Aí temos um programa assim, muito ambicioso de licitações de novas concessões, de prorrogações de contrato, e aí um instituto fantástico que foi trazido recentemente na legislação, a possibilidade de investimentos cruzados em ferrovias. Portanto, a gente se aproveita do excedente econômico de uma concessão no momento da prorrogação dela, e com esse excedente econômico a gente faz investimentos em trechos, inclusive fora do trecho da concessão atual. E aí a gente tem um movimento de crescimento da nossa malha, de investimento privado, e aí também não preciso falar das nossas restrições fiscais, as dificuldades de alocar investimentos públicos em infraestrutura. Portanto, essa criatividade, essa forma de solucionar os nossos problemas e os nossos desafios tem sido uma tônica no Ministério de Infra e tem gerado já investimentos vultosos em ferrovias. Estamos trabalhando no âmbito do aumento da movimentação de cargas pelo transporte aquaviário, com um projeto claro e já em discussão no Congresso Nacional, que é o BR do Mar para cabotagem, mas não para por aí. Estamos trabalhando também na frente de navegação interior, ou seja, a gente já tem assim, experiências muito, muito bacanas de crescimento de movimentação de cargas no arco norte do país, de investimentos robustos sendo feitos em terminais, em frota, para o escoamento de cargas na navegação interior, mas a gente não pode parar por aí, nós temos que buscar trazer uma matriz logística mais equilibrada, com cabotagem, com navegação interior, com ferrovia, mas sem esquecer que lá na ponta, nos transportes de curta distância, é inevitável, a gente sempre vai precisar do transporte rodoviário e ele é muito importante, portanto, essa visão de que o transportador terrestre, rodoviário de cargas, não deixará de ser uma prioridade na logística do país, e o cuidado, principalmente com os profissionais nesse segmento, mas eu acho que a gente trilha um caminho com a desburocratização, com a simplificação de normatização, de legislação, com uma visão responsável de regulação, a gente trilha um caminho que é um caminho que traz uma percepção do investidor, do operador, de que o país é um país oportuno, importante, interessante para se fazer investimentos. Alguns resultados, aí fecho aqui minha fala, a gente já tem tido, quem acompanhou, semana passada tivemos o resultado da pesquisa de opinião do Fórum Econômico Mundial, a percepção de competitividade da economia brasileira, que tem diversas categorias, e dentro da categoria de infraestrutura portuária, nós galgamos 13 posições no ranking mundial, ou seja, a gente já percebe que o investidor olha o Brasil com outra cara, percebe o Brasil com outra visão. Isso é a primeira etapa da pesquisa ainda. A pesquisa de opinião que compõe o índice de competitividade na verdade, o nosso ponto fraco.
né? É onde a gente tinha as piores notas, a gente subiu 13 posições, ainda nem sequer saiu o resultado da parte que é mais de hardware, que eu diria, que é a infraestrutura, conectividade, e que a gente já tem uma certa tradição de ir bem nesse ponto. Aí o resultado dessa pesquisa deve sair agora em dezembro, e então, assim, a gente caminha, acho que a passos largos, para trazer ao Brasil aquilo que realmente ele merece, não ser um país potencial, mas ser um país que é uma realidade, e vamos começar pela logística de transportes. Bom, obrigado. Hein? Logística aqui começa com põe máscara, tira a máscara, põe máscara, tira a máscara. Bom, muito obrigado, doutor Piloni, pela exposição. Fico feliz aí de ver um alinhamento entre o que o investidor estrangeiro, através do doutor Amar, como ele colocou aqui no seu discurso, então, existe um alinhamento com o discurso da Secretaria Nacional de Portos, e isso demonstra a necessidade e o esforço que temos que fazer para simplificar o nosso sistema regulatório, simplificar a nossa legislação. E nessa linha, aí pergunta aí ao doutor Adalberto, que está aí representando a agência reguladora. A ANTAQ, nos últimos anos, promoveu a edição de várias resoluções, inclusive revogando algumas. Esse ambiente de edição, revogação, sempre gera uma certa insegurança jurídica. E esse mesmo acórdão do TCU, 2711/2020, recomenda que a agência revisite e faça a proposição de algumas alterações legislativas e infralegais. Como é que a ANTAQ enxerga isso? Ela já está trabalhando, o que o mercado deve esperar dessa recomendação do TCU? Vamos ter novas normas ou vamos simplificar as normas que já existem? Vamos diminuir esse ambiente regulatório para facilitar o ingresso de novos players no mercado? Fique à vontade. Fiz algumas anotações, vou tomar a liberdade de falar aqui no público. Eu primeiro queria cumprimentar o Fabrício, eu vou cumprimentar esse time aqui da primeira fila, que é um time grande, liderado pelo Fabrício, o Zé Roberto Campos, tá? O Aquino e o Aloísio. Olha, o que vocês fizeram esse ano, tá? Apesar da pandemia, é algo assim inimaginável no início. Olha só, não tanto para a ANTAQ. Para a ANTAQ é o seguinte, veio a pandemia, e aí eu cumprimento meu colega de diretoria colegiada, doutor Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAQ. Veio a pandemia, doutor Neri, nós da ANTAQ estávamos preparados, tá, para seguir a vida apesar da pandemia. Nós estávamos lá, fomos um dos primeiros órgãos de Brasília que entrou com o sistema sem papel, SEI. Nós estávamos com o teletrabalho. Hoje, e antes da pandemia, nós já medíamos o seguinte, o servidor, para entrar em teletrabalho, ele tinha que prestar um serviço 20%, 30% maior, como disse, produzir mais. Tinha um controle. A gente viu alguns órgãos que ficaram malucos, tiveram que colocar em teletrabalho e não estavam preparados. Mas voltando aqui para Brasil Export, vocês deram continuidade e assim, eu acompanhei algumas empresas de eventos e tal, elas pararam. Os senhores não. Os senhores provocaram. E a ANTAQ também. Você vê, em 100 lives, talvez o seguinte, 80% dessas pessoas aqui falaram nessas 100 lives. Doutor Neri, eu fui provocado várias vezes a se posicionar. Então, vamos dizer, o setor, tá? Ele foi agitado com isso. E quero cumprimentar aqui, e fico feliz de estar aqui. Primeiro, desculpa a nossa mesa, realmente o cumprimento a eles. Realmente, fico feliz de chegar no final do ano e ter a maturidade que tem em determinados temas. Doutor Diogo Piloni, prazer enorme, tá? Em vários momentos, a gente sempre em painel com o doutor Piloni, uma responsabilidade enorme. O primeiro a participar.
primeiro, tá vendo? Tá? Doutor Benjamin, doutor Murilo, que lá no tempo de ANTAC a gente brigava muito no bom sentido de ideias, apesar que hoje é engraçado, estou achando que ele que se aproximou de mim. E o doutor Amar, tá? Mas olha só, eu queria, doutor Benjamin, tomar liberdade, fazer uma sequência aqui para mostrar qual o posicionamento da ANTAC nesse tema tão caro, tá? Porque, na verdade, é o seguinte, um diretor da agência reguladora, se ele se posicionar, ele pode atrapalhar muito. E dependendo, se for normal, tá? Contribui, mas deixa tudo em quê? Em tranquilidade. Deixa seguro, segurança jurídica. Então, eu vou passar mais ou menos a minha percepção desse tema, sobre a estabilidade das normas jurídicas. Então, nesse conceito, eu entendo o seguinte, a estabilidade das normas jurídicas destaca-se pelo respeito da estabilidade dessas normas, motivo pelo qual a legislação não pode sofrer alterações constantes, a fim de conceder proteção à confiança que o particular deposita no sistema jurídico. Ou seja, as regras do jogo não podem mudar ao bel prazer do sistema político que domina a máquina pública. Isso é a minha visão a longo tempo. Tá, vamos ver. Não para esse momento. Eu acho que o setor portuário teve várias alterações que foram extremamente estratégicas. E antes de falar dessas alterações, eu vou falar de uma sorte que o Brasil deu, dessa parte de infraestrutura. É a sorte de ter o ministro que existe, que temos hoje. Ter o ministro, ter o secretário. Por quê? Eu, quando estava lá diretor-geral da ANTAC, o ministro estava lá na PPI. Nós estávamos preparando arrendamentos. E aí o seguinte, então vou tomar um exemplo. Nós temos um navio de grande porte. Para você sair com esse navio, não é fácil. A hora que ele passou a navegar, a coisa agora vai. E a mesma coisa, vamos pegar um trem. Esse impulso inicial é difícil. Esse time foi inteligente em pegar algo que estava andando e dar continuidade de forma competente. E aí, não preciso mais falar nada. Mas vamos lá, eu queria fazer algumas considerações para responder um pouco o que o doutor Galotti me instou. Veja só, sobre essa questão de segurança jurídica. Nós tivemos lá um pouco atrás a medida provisória 595 e a lei 12.815. E que demorou um pouquinho. Põe uma medida provisória, o setor privado já fica arrepiado. Porque é o seguinte, vai mudar as regras, e a gente viu lá dentro da ANTAC, muita gente, empresários, empresas, esperando para saber o que ia definir. Tá. Mas vieram boas novidades. Veio a prorrogação antecipada, tá? O qual nós, da diretoria da ANTAC, das diretorias da ANTAC, sofremos muito, mas nós conseguimos tocar processo de prorrogação antecipada junto com a Secretaria de Portos e tem aí 12 bilhões de investimentos. E aí é a sorte do ministro, do secretário, minha, né, por estar, né, nesse setor, porque é o seguinte, não foi assim que aconteceu. Veio a pandemia, havia uma sequência. Essa 12.815, o que ela fez? Ela acabou com a exigência da carga própria. E aí o que veio? Investimento privado, TUPs. Tá? Saíram de 120 TUPs, doutor Eduardo Neri, para 240 hoje, TUPs e ETC. 500 anos, 120 TUP. 2013 para cá. Então tá. Houveram alguns avanços, só que aí também é o seguinte, eu especificamente não tive a possibilidade de poder me posicionar nisso aí, eu estava ainda numa área específica de navegação fluvial,
Mas mesmo assim, não estava na gestão da ANTAC, e aí fizeram algo que também impacta. O que fizeram? Juntaram tudo, TUP, ETC, tudo, e falaram, isso aqui vai ter tal exigência. A agência reguladora já havia preparado uma normatização específica. O que é ETC? Qual a diferença entre ETC e TUP? Não praticamente nada hoje. Mas uma ETC foi concebida, e aí o doutor Murilo, quando diretor, teve mérito nisso de liderar, que é uma estação de transbordo de carga, uma estação de passagem, que não deveria ter as mesmas exigências de um TUP. Tá, mas segue a vida. Decreto 8.033, veio aí falando alguma coisa, houveram alguns avanços. E aí o seguinte, da questão da segurança jurídica, algo que eu critico, como diz, nós erramos. Veio o decreto, lei, decreto. E aí a ANTAC fala assim, todo mundo tem que se adaptar. E se adaptar, projeto assim, assim, assado, e lá deu um prazo, na minha opinião, era pequeno, e custo, e as empresas todas envolvidas em se adaptar. Vem uma nova lei, um novo decreto, não, esquece de trás, adapte-se todo mundo. Isso foi, na minha opinião, foi ruim, inclusive, para a própria ANTAC ter pedido com um tempo pequeno, porque a diretoria teve uma hora lá que ficava só quase por conta disso aí. Então, o que é que eu estou falando, doutor Benjamin? Se deixar, a gente burocratiza, vai na letra fria da lei e começa a exigir de uma forma muito forte. Decreto 9.048, tá? Grandes avanços, flexibilização, tá? Arrendamento, 35 mais 35 anos, para a parte de terminal de uso privado, doutor Murilo não pode reclamar nada, tá? Por quê? Organizou aquele sistema que antes, tá? Aquele sistema que antes era o seguinte, você dava entrada na secretaria, antiga CEP, daí ia para a ANTAC, fazia anúncio público, não sei o quê, pegava a documentação, ia para a secretaria, fazia a viabilidade locacional, voltava para a ANTAC e daí assinar. Entre um e o outro, daí vencia a certidão, um caos. Com certeza, doutor Piloni, reduziu 70% esse tempo. Tá? 70%. Então, grande avanço. Outro, e eu especificamente, desculpa, eu vou falar que esse legado aí é um pouquinho meu. Tá? Tive a sorte no decreto 9.048 estar como diretor-geral da ANTAC. Eu especificamente passei para os representantes, porque o diretor participa de uma, de outra, daí não consegue participar direto. Passei a seguinte orientação: flexibilizar, simplificar, desburocratizar. E num aspecto específico, trabalhar forte da questão do sistema de arrendamento. E aí veio a questão do arrendamento simplificado. No decreto, trouxe, tá? Daí, regulamentado, depois pela ANTAC, uma forma de você fazer um arrendamento de 10 anos, para 10 anos, mas o investimento, no caso específico, com a regra, até 300 milhões hoje, num sistema em que toda a área técnica, superintendência de regulação, superintendência de desenvolvimento e sustentabilidade, que é a parte de estudo, trabalharam em linhas gerais o seguinte: praticamente todas as áreas portuárias, elas estão mapeadas, foi feito um EVTEA para cada tipo de carga. Você vê, faz para ter uma referência global. Não vai ficar, cada um vai ter que fazer. Tá? E aí o seguinte, nós temos um preço hoje por metro quadrado. Referência. Se a autoridade portuária fala, não, aqui a condição é um pouquinho diferente, entra numa tabela nossa lá, preenche, já sai a alteração dele. Mas assim, rápido. E isso aí é o seguinte, a secretaria
que é que define, escuta, vamos arrendar tal área, já definiu, já está adiantado, esse processo já está começando, certo? E eu espero que esse processo funcione bem todos, para que o seguinte, seja um processo, uma forma geral de se arrendar depois. Lá fora, países da Europa, funcionam dessa forma. É por metro quadrado. Tá, então tivemos aí alguns avanços. E eu vejo o seguinte, especificamente, quando o TCU se manifesta, tá? E nesse último posicionamento, eu vejo que um avanço. E o avanço foi por quê? Porque teve muito diálogo. Tá? Nesse arrendamento simplificado, eu lembro, peguei uma superintendente, doutora Flávia Takafashi, na época, agora a substituta do Piloni, doutora Flávia está aqui. Tá? Tá lá. Nós fomos lá conversar com o TCU, porque é o seguinte, se a gente traz um modelo novo e não conversa com os entes de controle, dali um pouco dizem, não, esse aí não funciona. A primeira conversa, mas houve várias posteriores. Então é o seguinte, é algo maduro, para quê? Para que você tenha um modelo desburocratizado. E eu vejo, doutor Benjamin, que, vamos dizer, há uma maturidade do todo, do TCU, da gente, tá? Porque eu, especificamente, eu falo o seguinte, cansou. Eu, como diretor-geral, 1 ano e meio, foi duro. A gente fazendo esse approach, depois o doutor Mário conseguiu de uma forma mais eficiente, pôs um assessor lá, para estar no dia a dia conversando com o TCU, porque é o seguinte, pede-se para não mudar as regras, setor privado. Mas o que acontecia? Era o setor privado que primeiro batia lá no TCU. Então, vamos dizer, e chamamos os representantes do setor privado e falamos, escuta, vamos organizar isso aí, tá? Venham conversar com a gente e em determinado momento, alguma exigência que o TCU nos fazia, falou, olha, não conseguimos atender e às vezes discordamos. Vamos lá, bate na porta, vamos conversar com o TCU também. E aí eu acho que é essa nova fase. Mas o que eu queria passar é o seguinte, a primeira fala minha, que eu acho que tem uma maturidade, eu especificamente dentro da ANTAC, defendo o seguinte, quanto menos revisão, quanto menor criação de normas, melhor. Tanto é que é o seguinte, vou dar um exemplo dentro de casa. Na nossa agenda regulatória, há 3 anos atrás, saímos, que é uma exigência, publicar, abre a audiência pública. A nossa área técnica propôs 23 temas, ou 22 temas. Chamei a área técnica, falei, pedi vista do processo, falei, isso é uma maluquice. Tá? Não dá. Daí justificaram esse. Tá bom. Falei, 22. Eu falei, tirei 3 lá, falei, não. Minha proposição, 18. Legal. O que aconteceu? Fui voto vencido, ficou 22. Tá. Aí o que acontece nesses 2 anos? Conseguiu fazer a revisão de 6. Mas essa atitude de jogar para o mercado que ia mexer nisso, isso cria insegurança jurídica. Tá bom. Aí a equipe mudou a equipe, daí veio novamente, mas o que esteve comigo era o mesmo, representante. Aí trouxe para a próxima 7. Ele falou, opa, lembra que eu falei, inclusive falei em reunião de diretoria colegiada e tal? Dos 7, na verdade, tá, a revisão normativa são 3, outras são questões pontuais. Por quê? Porque tem nova lei, vai precisar regulamentar outros aspectos, tal, não é só aquilo ali. Então, assim, a minha defesa é de que o seguinte, uma norma boa é aquela norma que dura. E aí eu tive o prazer de ser gerente de regulação na ANTAC da navegação fluvial, e 2 normas que a gente fez lá em 2008, 2009,
Uma delas não se mexeu uma vírgula. Só que nós demoramos 1 ano e meio ouvindo o setor, discutindo internamente, faz audiência pública. Eu já fui, tá, o propositor de que uma norma, que a direitos e deveres dos usuários das empresas de navegação, não tivesse uma audiência pública, que tivesse 3 audiências públicas. E entre uma e outra, traz as contribuições, analisa, passa-se meio ano, um pouco mais, faz outra, melhora, faz outra, e eu acho que a gente chegou muito melhor. Eu prefiro, eu como engenheiro, vejo o seguinte, doutor Nery, é preferível gastar mais tempo no projeto do que na execução. Então, assim, na análise global, por isso mesmo que eu sou defensor de que entremos com análise de impacto regulatório. Antes de você propor uma modificação, você tem que ter uma análise de impacto regulatório e consultando as partes, e essa que é, na minha opinião. Então, eu vejo o seguinte, toda e qualquer mudança, ela cria-se insegurança. Nós tivemos boas mudanças, e eu acho que nas últimas leis, decretos, parabéns. Daí vamos dar uma respirada, e eu já ouvi aqui do representante da iniciativa privada, precisa mudar na lei e tal. Às vezes você não precisa, nós temos ferramentas sem ficar mudando a lei. Sabe por quê? Se for mudar às vezes uma lei, você vai revisitar e vai criar uma insegurança no todo, não às vezes só naquele ponto. E veja só a nível de insegurança jurídica. Tem aí o meu colega, diretor, doutor Eduardo Nery, acabou de se posicionar sobre a preocupação com o reporto. O reporto, o que acontece? Se cair, as empresas podem pedir um reequilíbrio. Por quê? Elas estão baseadas na lei que funciona assim, isenção tal, tal, tal. Não tem mais. Mas escuta, é a nova lei, ou é o novo Estado. Aquela lei cai, e aí já cria insegurança jurídica. Por exemplo, o IPTU, cobrança IPTU nos portos. A justiça pode cobrar. Tá? Dentro da própria ANTAC tinha opinião diferente. Não dá para reequilibrar. Eu, na minha opinião, dá sim. Mudou a regra. A justiça agora fala que pode. Se cobra, tem um custo, dá para reequilibrar. Então, assim, finalizando, eu vou na linha consensuada com o doutor Piloni. Nós estamos tratando agora, por exemplo, sobre franquia, SSE. E eu tenho medo quando a gente vai no sentido de ter um controle maior, daqui um pouco vira tabelamento. Eu sou contra a franquia. Nós não temos que ficar criando, artifícios no que já está regulado, está posto. Então, eu, assim, sou contra o tabelamento e sou contra o abuso também. Então, tem que ter uma metodologia para abuso e a ANTAC, de forma enérgica, atuar. Só que nós não podemos, doutor Benjamin, encerrando, dizer que, por conta de que tem um abuso, a gente faz um preço-teto, daqui aquele preço-teto está referência para todo mundo e todo mundo tem que seguir aquilo. Não é isso. Obrigado. Hein? Parabéns, doutor Adalberto, pela brilhante apresentação, pelas palavras importantes que foram trazidas aqui, e por esse alinhamento que a gente está conseguindo ver aí entre a agência reguladora, a política de governo através do Ministério e do TCU. Mas houve aí uma provocação ao almirante Murilo, que disse que ele não poderia reclamar de nada, e, portanto, também falamos aqui que os TUPs têm sido o principal regime de exploração que tem sido objeto de investimento estrangeiro e dentro do Brasil também. E queria saber do almirante Murilo se isso pode ser traduzido por já termos atingido um ambiente regulatório e legal satisfatório para esses TUPs, ou se ainda temos que evoluir, porque 10 vezes mais investimentos em TUPs do que arrendamento, isso demonstra que já estamos numa maturidade desse regime, ou a necessidade de evoluir? Quais seriam esses pontos?
Ele aproveitou a provocação para me botar no tema dos debatedores. Eu era apresentador só, entendeu? Não era debatedor, não. Mas, interessante... Não, eu quero aproveitar porque, em relação ao acordo do TCU que é mencionado, tem lá, em algum momento, uma manifestação da área técnica, que eu acho que no acordo também foi contemplado, em que todas aquelas ponderações em prol do aperfeiçoamento do modelo do porto público, do porto organizado, não queria dizer que o terminal de uso privado vivia num mundo maravilhoso. Tinham coisas a serem feitas, só que não era o propósito daquele acordo naquele momento. Mas ele faz essa ressalva lá. Eu quero comentar também duas manifestações do Adalberto, que são interessantes. Ele falou que nós ganhamos tudo na 9048. Não ganhamos. Infelizmente, nós tínhamos algumas propostas que ainda não foram atendidas, até porque algumas delas, e nós fomos convencidos no momento, não poderiam ser implementadas por decreto. Então, por isso é que nós achamos que temos que fazer alteração ainda na 12.815, que aos poucos aí a Secretaria de Portos, com muita oportunidade, está colocando e implementar algumas dessas coisas, principalmente na área dos arrendamentos, mas eu tenho certeza que em algum momento vai chegar a vez do terminal de uso privado. Mas o doutor Adalberto falou uma coisa que a gente tem que refletir um pouco mais. Ele falou que não devemos mexer na legislação porque a implementação pode ser feita por resoluções da ANTAC. Mas não é bem assim. Nós cansamos de ouvir, e aqui nessa plateia eu tenho certeza que vários deles já ouviram isso, quando fazem lá reclamações na ANTAC, falam assim, mas está previsto na legislação que é a competência da ANTAC fazer isso. Então, e isso, dentro de uma lei 10.236, que ela, em alguns aspectos, ela é extremamente genérica e ela trabalha muito em cima dos modais de transporte, eu acho que nós temos que colocar dentro da 10.333 coisas específicas do segmento portuário. Extremamente importante colocar esse aspecto lá. Por exemplo, nós queríamos na reforma da 90, que saiu na 9048, nós queríamos um tratamento diferenciado para o anúncio público, não conseguimos. O anúncio público hoje, na nossa visão, é um instrumento extremamente burocratizante que ainda temos, sem efeito prático nenhum, na nossa opinião, o anúncio público. Nós poderíamos já ter, de alguma forma, simplificado esse modelo. Fizemos propostas nesse sentido, mas acabamos derrotados nas discussões. Talvez mereça aqui uma manifestação, uma última que eu vou fazer, sobre o crescimento acelerado, tanto foi mencionado pelo doutor Piloni como pelo doutor Adalberto, que logo depois da 12.815 houve um aumento muito grande de TUPs. Uma explicação extremamente fácil de ser dada. O processo licitatório para arrendamentos, naquele momento, era extremamente difícil ainda. Todos nós vimos como demorou, nós tivemos uma série de licitações que deram na água, uma série de coisas. E o empreendedor que tinha o dinheiro na mão e tinha interesse em um determinado produto para movimentar, porque no arrendamento ele tem que se submeter ao que o porto público quer colocar em função do seu PDZ de interesses ali. Então, se ele quer botar uma carga que não interessa ao empreendedor, ele não entra naquele processo licitatório, ele vai esperar outra. Já era complicado. Os editais de licitação eram extremamente danosos ao investidor, todos nós sabemos disso. Ele não era atrativo, não era amigável, aqueles editais. Hoje, graças a Deus, estamos vivendo um novo momento, o PPI trouxe isso para nós e está sendo agora implementado pelo Ministério, pela Secretaria, trazendo condições extremamente mais favoráveis para os arrendamentos, tanto é que os arrendamentos estão hoje indo muito em frente. Mas o crescimento muito grande dos TUPs que surgiram foram quase todos
estações de transbordo, muitas estações de transbordo de carga e tubos específicos para determinada necessidade de um empreendedor. E que, como ele dava para ele a flexibilidade de ele escolher o que ele queria fazer, para ele foi muito mais fácil ele comprar uma terra, arrumar o domínio útil de uma terra e iniciar um processo para a construção do seu tubo. Eu tenho certeza que muito em breve, com essas medidas todas que a Secretaria está tomando, as alterações propostas aí, os arrendamentos vão ter um fluxo normal que é de se esperar dentro. O arrendamento ele é muito mais barato que um TUP, muito mais barato. Ele já tem ali uma infraestrutura pronta, ele já tem um mercado dentro de um porto organizado. O TUP tem que conquistar tudo isso aos poucos. Eu acho que foi uma vantagem naquele momento, que logo, logo ela vai ser superada com as propostas que a Secretaria de Porto quer fazer para os arrendamentos. Eu acho que logo, logo nós vamos viver um ambiente perfeitamente equilibrado entre TUPs e arrendamentos. Obrigado. Direito de resposta, não te promovi a palestrante, não, continua apresentador. Doutor Piloni, dado o horário aí, vou pedir aí poder de simplicidade para poder dar uma resposta rápida. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a interferência do Poder Judiciário nas decisões administrativas. A gente sabe que o Poder Judiciário pode e deve fazer o controle de legalidade dos atos da administração, mas sem interferir no mérito administrativo. Isso tem ocorrido, é isso que a gente tem visto. Ainda existe muito desconhecimento do Poder Judiciário sobre a legislação específica, as características do setor portuário? Bom, Benjamin, é uma boa pergunta. Assim, a gente tem uma visão muito pragmática com relação ao papel, ao cumprimento do papel do Poder Judiciário na nossa atuação enquanto gestores públicos, né? A gente entende que a gente está mais ou menos vulnerável a essa suposta, né, intervenção, à medida em que temos mais bons ou não temos tão bons argumentos assim de convencimento. A gente, enfim, como a gente tem feito muita coisa, a gente tem se exposto muito a ações judiciais, isso é natural. Então, toda vez que você toma uma decisão, por exemplo, de prorrogação ou não de um contrato, ou toda vez que se opta por fazer a licitação de um arrendamento, ou toda vez que se dirime um conflito entre dois empreendedores para que se possa implantar, se não possível, não seja possível os dois, um só deles, quando você tem essa né, dura missão, que é de exercer o papel de formulador de política, de agente decisor, é óbvio que a gente está sempre preparado para o processo de judicialização. Isso tem acontecido, né, tem acontecido de forma vigorosa, eu diria, né, quanto mais coisa você entrega, mais você está suscetível. Mas a gente tem sido muito feliz, assim, na defesa dos nossos argumentos e da forma com que a gente defende as decisões de política pública, né? Acho que, assim, eu citaria aqui como exemplo os processos de licitação. Não há um processo de licitação, não diria que, assim, a grande maioria dos processos de licitação que a gente faz, e a gente fez 17 até agora, desde o início de 2019, tem, assim, muita judicialização, muita polêmica. Mas, no entanto, nenhum desses casos a gente teve retrocesso de decisão judicial que impediu o avançar da política. Então, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque há bons fundamentos nas decisões. Aconteceu porque há robustez naquilo que foi proposto, né? Então, assim, quando isso é mostrado para o juiz, para o desembargador, enfim, isso traz a tranquilidade para o julgador. Porque do outro lado, assim, e às vezes, né, quando uma empresa judicializa uma questão, ela é um adversário ocasional, assim, a gente nunca interpreta uma empresa que entra na justiça contra a União né, como se fosse um inimigo. É uma questão de interesse, de defesa de interesse comercial, a gente compreende, assim, absolutamente, mas naquele momento ali a gente tem que trazer os elementos para o julgador de que o que a gente está fazendo é um trabalho sério, que tem começo, meio e fim, que tem uma lógica de política pública e que traz né, o atendimento do interesse público de forma frontal. Então, a gente tem feito isso, né? Então a gente interpreta de forma muito pragmática, a gente sabe que há debates, né, de que o Poder Judiciário interfere demasiadamente, mas, assim, sendo prático,
essa é a realidade que nós temos que enfrentar e só vamos conseguir ter sucesso nesse meio se de fato a gente fizer um trabalho que tenha conteúdo, que tenha fundamento. Excelente, muito obrigado. Dado o avançado da hora, vou abrir aí o microfone para as manifestações finais. Sim, vou passar para o doutor Amar para que ele possa fazer as considerações dele, inclusive em relação a essas questões que foram colocadas aqui, com a experiência internacional que ele tem. Como é que está aí a área técnica? Já está ok? Pode passar, por favor. Sorry. Good afternoon again. Vamos perdoar pelo meu inglês. How does TIL you see the biggest risk of investment in Brazil, and what needs to be done to Brazil really become one of the most preference of foreign investors, mainly in the container business where TIL operates? Okay. Thank you for the question, and I'm very sorry I don't speak Portuguese. I will learn, I promise. The biggest risk is if the pricing regulations change. This is the biggest risk to investment in ports. It is so because of two reasons. First, it will send the wrong message to international investors. It'll send the wrong message saying, you can come, do your business plan, make certain assumptions on pricing because that's the regulation today, but halfway through we may change the pricing regulations. It is the wrong message to send, and it is the biggest risk. The second reason why it's the biggest risk is because it will transfer the value from those who made the investments in billions of dollars to those who did not. It will not result in a less import or export cost to the consumer. It will simply move the value from someone who made the highest investment to someone who did not. And the more important question to ask there is, why would anyone need to consider making such a change? Today, you have a port sector that is thriving. You have competition in every port. You have downstream services that are very healthy. You have warehousing, dry ports, transport. Everybody is working. So the question to ask is, why would you want to take such a risk? This is the biggest risk to an investment in the port sector. The other part of your question is, please accelerate and allow for international investors like ourselves and others to make more investments in the port sector in Brazil. Please allow more concessions out, allow more opportunities out. Thank you. Nós que agradecemos a manifestação. Muito obrigado, senhor Amar. E passo a palavra para o doutor Adalberto para as suas considerações finais. A máscara. Eu acho que está. Vamos tirar a máscara, fica um pouquinho mais fácil. Vamos lá. Não, só, na verdade, as minhas considerações, viu, Fabrício? Agradecer pelos convites que foram feitos ao longo do ano e se colocar à disposição para discutir sobre esse setor portuário, setor aquaviário e, se possível, se colocar mais a multimodalidade e a navegação fluvial nesse contexto. Eu especificamente agradeço, porque eu vejo ainda que ela precisa de uma pauta maior, nós precisamos avançar muito. Acho que a Secretaria, que agora está concluindo a questão da BR do Mar, a questão da aprovação, já se colocou à disposição de ir para cima. Nós precisamos uma política para esse setor. Tá? Eu acho que tem muito espaço para a iniciativa privada
investir, ganhar dinheiro e proporcionar um transporte mais eficiente nesse setor. Muito obrigado. Almirante Murilo, por favor. A mim me cabe simplesmente agradecer a você, Galotti, pela excelente moderação, aos palestrantes, doutor Piloni, doutor Adalberto, e agradecer a todos que, até agora, estou vendo casa cheia, eu acho que foi um tema extremamente importante, esse que nós debatemos também. Quero fazer uma saudação especial ao doutor Amar Canan, pela paciência em ficar aí o tempo inteiro nos escutando aqui, e com pouca participação, mas as suas intervenções também foram muito preciosas. Muito obrigado. Eu agradeço a todos aí pelo evento. Obrigado. Bom, só agradecer também, né, o convite, a participação aqui, o debate, acho que foi... A gente sempre, quando vem a um debate como esse, a minha impressão é que a gente galga mais um degrau, né, de conhecimento, de nivelamento de posições, parabenizar pela, né, assim, pela qualidade do evento, né, as presenças aqui dizem muito, né, estamos aqui com a agência representada no seu mais alto nível, né, com o Dr. Eduardo Neri, dirigentes de autoridades portuárias, está aí o Almirante Laranjeira, Júlio, enfim, Biral está aqui com a gente também, os representantes da classe empresarial, né, estão aqui os presidentes das associações, Dr. Sérgio, Almirante Murilo, enfim, os profissionais do setor, consultores, enfim, formadores de opinião. Então, assim, congregar todo esse público complexo, né, que é o público do setor de transporte aquaviário, aqui, especificamente falando do setor portuário, né, é algo bastante meritório. Essa agenda de eventos, eu já falei isso nas diversas participações que tive nos eventos da Brasil Export, nos faz realmente ganhar enquanto setor. Eu acho que, assim, não seria um absurdo dizer que, por conta de experiências como essa, a gente tem conseguido no setor ter um alinhamento muito grande de propósitos, né, em que provavelmente ninguém é atendido em 100% dos seus pleitos, mas a gente consegue ter uma visão de conjunto de evolução do setor. Eu acho que a gente tem evoluído bastante. Isso só acontece por clareza, transparência de ideias, troca de ideias, reconhecimento de erros, às vezes, né? A gente, quem toma muita decisão não pode ter a ambição de acertar todas, né? Então a gente erra, a gente aprende com os erros, mas é assim, nesse jogo cara a cara, olho no olho, que a gente consegue construir política pública, regulação, fiscalização e ambiente favorável a realizar investimentos. Então a gente só tem a parabenizar e agradecer por podendo estar aqui junto nesse debate. Muito obrigado. Se eu não me engano, Edson que dizia que ele não errava, ele aprendia um jeito novo de não fazer. Então, é importante isso. Eu acho que o sucesso e a importância de um evento se demonstra na hora do almoço. Estamos aí, 12h45 e auditório cheio. Então, gostaria de iniciar aí os agradecimentos com essa plateia maravilhosa que pacientemente nos ouviu, esse tema árido, mas importante. Agradecer especialmente ao Dr. Fabrício e parabenizá-lo pelo sucesso do Brasil Export, do que se tornou, principalmente nesse ano tão difícil para todos, né? Se reinventar num momento tão difícil. Agradecer ao Dr. Campos, especialmente, também, Gesualdo, presidente do Sul Export, a Luísio, Dr. Campos, que sempre deu apoio aí, foi quem me fez o convite para participar do Brasil Export. Agradecer a nossos palestrantes, doutor Adalberto, nosso apresentador, Almirante Murilo, doutor Piloni e doutor Amar, que realmente a distância fica mais difícil de ter essa interação, mas que teve esse cuidado de nos ouvir atentamente e até o final. Agradeço a todos e que Deus abençoe o Brasil. Nossos agradecimentos ao senhor Amar Canaã, o senhor Adalberto Tokarski, o senhor Diogo Piloni, também o senhor Benjamin Galotti e o almirante Murilo Barbosa. Nosso muito obrigado. Nós faremos um intervalo e retornaremos às 14 horas.